Já falei hoje de manhã que o pastor Josemar, ele tem muito a ver com esse trabalho aqui da Igreja Batista Reformada de São Paulo, porque na realidade ele sofreu grande influência no início desse trabalho aqui. O pastor Josemar, ele tem alguns canais na internet, alguns sites. Se você quiser acompanhar o ministério dele, é só você ir lá no Google e colocar o nome dele, vai aparecer lá algumas centenas de páginas lá. E tem muitas pessoas aqui que são abençoadas por ele, né? Pessoal aí de Santos. Hoje de manhã também nós tínhamos aí um grande grupo de pessoas que vieram para conhecer ele ao vivo e em cores. A sua esposa está aí também, a Cláudia. Um casal da igreja deles lá, a Deise e o Armindo. Uma alegria recebê-los também. E nós queremos louvar a Deus pela presença dele, pela vida dele, pelo seu ministério, que tem abençoado tantas pessoas nesse Brasil aí através da internet. Ele é lá do Rio de Janeiro e está conosco aqui nesse final de semana. É a primeira vez de uma série incontáveis de vezes. Vamos orar e depois vamos ter mais um louvor e em seguida ele vai estar com a palavra. Pai, queremos louvar o Teu nome por este culto de louvor ao Teu nome. Por esse momento, Senhor, que nós podemos louvar o Teu nome através dos nossos bens, dos nossos dízimos e contribuições. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos aplicar esses recursos unicamente no Teu reino, para o desenvolvimento do Teu reino aqui neste lugar, Senhor. Queremos Te agradecer pela vida de cada um que aqui está, do pastor Josemar, da sua família, do seu ministério. Queremos Te agradecer pelas influências que Ele teve sobre as nossas vidas, Senhor. Te louvamos e que o Senhor possa nos falar através dele nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Boa noite, graça e paz aos irmãos. Uma alegria enorme estarmos juntos aqui, né? E saber que de alguma maneira nós fazemos parte daquilo que Deus está fazendo aqui. Isso é uma alegria enorme, imensa. E foram momentos de comunhão aqui, não é? Horas que me deixam assim, vamos deixar lembranças e vamos deixar um desejo enorme de voltar e voltar e voltar. Eu quero agradecer desde já ao pastor Walter, né, o convite tão amoroso de estarmos aqui juntos. Me senti extremamente honrado de estar com os irmãos e ser acolhido tão carinhosamente aqui. Foi muito bom e pena que passa rápido, né? E amanhã nós estamos indo para casa, mas nós ficamos assim, cheios de um coração cheio de graça a Deus por tudo que Ele tem feito para a glória do Seu nome em todos os lugares, levantando Seu povo, né? Nos fazendo amar a verdade, querer viver para a propagação da verdade, da glória de Deus, e também poder conhecer tantos irmãos que eu não conhecia e rever alguns irmãos, né, queridos que tivemos a oportunidade de rever aqui, e abraçar outros que nós conhecemos há muito tempo pela internet, mas não podíamos ter dado assim um abraço, um beijo, né, e tivemos a oportunidade de todas essas coisas. Eu queria realmente agradecer tudo, né, todos esses momentos que a igreja aqui proporcionou a nós. Vamos orar. Pai, nós Te agradecemos pela Tua graça que trouxe todos nós aqui. E que, Senhor Deus, tem chamado individualmente cada um de nós ao Seu reino, num chamado eficaz e soberano. E nós fomos chamados individualmente, Senhor Pai, passamos pela porta estreita desse chamado individualmente, mas assim que, Senhor Deus, Tu nos colocou em Seu reino, Tu nos fez parte da igreja. Nós, Senhor Pai, apesar de sermos chamados um de cada vez, imediatamente somos corpo de Cristo, somos parte da comunidade dos remidos, dos santos, chamados para edificar uns aos outros, estimular uns aos outros, Senhor Pai, a viverem uma vida, Senhor Deus, para Ti, para a Tua glória, enquanto aquele dia se aproxima, como a Tua palavra diz, que nós possamos entender, Senhor Pai, sempre que nós somos parte do corpo de Cristo. Devemos, Senhor Pai, viver, Senhor Pai, na comunhão da comunidade dos santos, onde Tu tem nos colocado, e gastar a nossa vida para juntos, Senhor Pai, proclamarmos ao mundo, Senhor Deus, a verdade do Evangelho, e que o mundo veja em nós, Senhor Pai, uma paixão desmedida
ó Deus, um prazer, Senhor Pai, em Ti, Senhor Deus, que mostre, Senhor Deus, ao mundo, Senhor Deus, toda a glória, Senhor Deus, que flui, ó Deus, tudo aquilo que Tu és para nós em Cristo agora. E, Senhor Deus, que o mundo veja esse deleite em nós, que vejam nossos corações incendiados pelo amor a Ti, ó Deus, pela devoção, Senhor Pai, à Tua palavra e o desejo, Senhor Pai, de proclamá-la. Que nesta noite o Teu Espírito toque em nossos corações, abra nossas mentes, Senhor Pai. Nós somos todos nós, homens obtusos, Senhor Pai, nossas mentes são obtusas. Precisamos sempre, Senhor Pai, ó Deus, da obra, Senhor Deus, graciosa do Teu Espírito em nós. E nós clamamos a Ti, Senhor Pai, que por graça Tu faça isso nesta noite, fazendo com que todos nós sejamos realmente, Senhor Pai, marcados pela Tua palavra de tal maneira que efeitos eternos, ó Deus, nos acompanhem a partir deste culto de comunhão a Ti. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. O que nos faz eficaz, é sobre isso que nós queremos meditar hoje, na batalha pela fé. Todos nós temos um chamado comum, o mesmo chamado, e nós precisamos sermos eficazes no nosso chamado. E eu quero falar sobre o que nos faz eficaz na batalha pela fé, qual é a necessidade suprema para fazer eficaz a Igreja Batista Reformada de São Paulo na batalha pela fé. Todos nós individualmente, todas as igrejas que Deus levantou. A Bíblia diz em Atos 21:13, assim: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E em 2 Timóteo 4,17, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todos nós temos que um dia dizer a mesma coisa. Todos nós não estamos, não fazemos parte do corpo de Cristo para fazer outra coisa a não ser batalhar pela fé que uma vez foi entregue definitivamente aos santos. E nós temos um modelo disso no apóstolo Paulo, e depois nós temos o caminho da eficácia e da grande necessidade dos nossos dias na batalha pela fé. Nós temos que estar prontos agora, nesse instante. E o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, muitos de nós às vezes entramos num linguajar assim, que vem de fora, não é? E não da palavra de Deus, de que nós estamos sempre sendo preparados. Nós até chamamos às vezes a igreja de hospital, mas a igreja não pode ser um hospital. O hospital é um lugar onde as pessoas ficam doentes e depois que elas vão curar, elas vão embora. A igreja, o chamado de Deus é um chamado para o bom combate. A igreja é um lugar de pessoas saudáveis. A igreja é um lugar de soldados. Combati o bom combate. Ele não disse, acabei os dias do hospital. Ele não diz isso. Combati o bom combate. Eu estava num campo de batalha. Ele disse para Timóteo assim: sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo. Você é um soldado. Sofra comigo pela glória de Cristo no mundo. Nós estamos aqui para combater. Nós só podemos viver esta vida se nós temos convicções profundas, um amor desmedido pela palavra de Deus e um gozo infinito em Deus, como o apóstolo Paulo. Então é óbvio que a igreja, como um quartel, como um exército em guerra, ela tem lá a sua unidade hospitalar, mas um quartel não é um hospital. Ele é um lugar de soldados, de homens preparados. Paulo diz assim: eu combato não como que dando soco no ar. Eu tenho convicções profundas, eu estou numa batalha, eu sei o que estou fazendo, eu sei em quem tenho crido. É por isso que quando ele chega no fim da vida, ele diz: eu combati o bom combate. Então é óbvio que a igreja trata daquelas pessoas doentes, mas não naquela coisa, sabe, não é o AA, que o cara levanta e diz: olha, eu 30 anos, eu sou e eu hoje consegui ficar. Não é isso, a igreja não é isso. As pessoas, quando entram no reino de Deus, a Bíblia diz:
tudo se faz novo, as coisas velhas passaram. Naqueles que estão em Cristo, eles não são naquele tratamento sem fim, eles são chamados, são transformados, e quando eles precisarem, há a unidade médica, mas eles foram chamados para o combate. Então, quando o apóstolo Paulo se converteu na estrada de Damasco, ou seja, quando Deus regenerou ele, chamou ele logo estava pronto para o serviço. Ele perguntou assim: que queres que eu faça, Senhor? Ele entendeu de pronto: que queres que eu faça? E ele logo começou a pregar nas sinagogas de Damasco. As palavras que nós conhecemos de Paulo, tão famosas, são frases assim: deixando as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Quando Ágabo disse que ele ia ser preso, ele disse: eu estou pronto para ser preso em Jerusalém. Quando alguém falou, ele disse: eu já estou crucificado com Cristo. Ele diz: o mundo está crucificado para mim, em Gálatas 6, né? No final já da carta, o mundo, eu me glorio somente na cruz de Cristo, onde o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Eu estou determinado, ele diz em Corinto, em pregar somente a cruz de Cristo. Eu não vou pregar mais nada a não ser a cruz. Ele disse que queria ter comunhão nos sofrimentos de Cristo. Ele disse: já aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei passar fome e sei ter abundância, porque eu aprendi a viver todas as situações. Quando ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é... Quantas vezes isso é usado fora do contexto? Paulo está no momento em que Deus diz para ele: eu não vou curar você, não vou tirar o espinho da sua carne, porque a minha graça te basta. E ele, como um soldado, disse: se é assim, eu vou me gloriar nas minhas aflições. Se isso vai trazer maior glória a Deus, então eu vou me gloriar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em Atos 20 e 24, é a declaração mais impressionante de todas as declarações de Paulo, que diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o meu chamado, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu chamado com alegria. De fazer o quê? De pregar a graça de Deus em Cristo. Então, Paulo sempre esteve pronto. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso paradigma e modelo. Em Romanos 1,15 ele diz: eu estou pronto para pregar em Roma. Vocês já pensaram o que isso significa? Roma era o coração do Império Romano. Toda a hostilidade do Império Romano em Roma era concentrada, as pessoas estavam sendo jogadas aos leões lá. E ele diz: eu estou pronto para pregar em Roma. Ele estava pronto. Eu já disse que esse podia ser o lema que define o apóstolo Paulo: eu estou pronto. Desde o primeiro dia ele disse para Deus: o que queres que eu faça? E quando Deus no primeiro dia disse assim: eu te mostrarei o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Isso no primeiro dia que ele entrou no reino de Deus. Deus falou para ele assim: eu vou mostrar a você o quanto você deve sofrer para o meu nome, por causa do meu nome. Ele não disse: que isso é horrível, eu não estou fora. Ele disse: eu estou pronto. Sofrer pelo seu nome, estou pronto. Essa é a palavra da vida do apóstolo Paulo. Então olhe para a sua própria vida. É muito difícil você aceitar que sua vida só tem um propósito: viver para glorificar a Deus. Paulo diz assim: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que ela cumpra o propósito de Deus. Essa é a única coisa pelo qual a vida vale a pena: cumprir o propósito chamado de Deus. Todas as outras coisas devem cooperar com esse chamado. Então ele estava ansioso para pregar em Roma. Tudo e em qualquer lugar que Paulo foi colocado, Deus foi exaltado através da pregação da verdade. É isso que ele falou no final: eu combati o bom combate da fé. Eu guardei a fé, eu protegi a verdade de Deus como um soldado num campo de batalha. Então o apóstolo Paulo, ele era como, eu diria, um cavalo de corrida, quando vai começar a corrida. Aquelas baias onde o cavalo ficam fechadas. E o cavalo está o quê? Está pronto. Nunca abre aquilo e um cavalo cisma de não correr, porque eles estão prontos.
Eles só estão esperando que abra. Quando abre, eles saem correndo. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou pronto. O que continha ele era sempre o que Deus queria. Assim que ele sabia o que Deus queria, ele estava pronto. Ele nunca disse, não estou pronto, hoje não, agora não. Não nesse instante. Ele era como Usain Bolt, quando está ali parado assim, ele está pronto, não é assim? Ele só está esperando o quê? O tiro. Deu o tiro, ele sai correndo. Paulo diz, eu estou pronto para pregar em Roma. O que? Nero mora aí. Está matando os cristãos. O evangelho é odiado. Ele é considerado irrelevante pela cultura greco-romana. Os judeus acham ele uma blasfêmia. Eu estou pronto para ir aí pregar o evangelho. Eu vou a Jerusalém. O profeta Ágabo disse, olha, você vai ser preso em Jerusalém, mas eu estou pronto para morrer em Jerusalém. Estou pronto para pregar em Roma, estou pronto para morrer em Jerusalém. Ele não disse, eu espero um dia chegar ao nível em que eu possa. Não é esse o chamado. Esse é o bom combate da fé. Esse é o paradigma. Ele estava ansioso que Deus seja glorificado através da pregação da verdade. Roma era um lugar volátil, era um lugar mortal, mas ele estava pronto. Paulo esteve pronto quando esteve em Atenas, esteve pronto quando esteve em Jerusalém, em Roma, quando ele esteve diante de Festo e Félix, diante de reis. Ele pregou o evangelho, pregou a verdade de Deus. Quando ele estava com pessoas que não tinham nada a ver com reis, ele pregou o evangelho, disse, eu devo isso a gregos, romanos, judeus, escravos, livres, eu prego a verdade, eu batalho pela verdade da glória de Deus em todos os lugares, em todas as situações. E ele disse, eu estou pronto para pregar em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Isso é a convicção de um homem regenerado. Eu não me envergonho. Ele é uma loucura para a cultura, e é um escândalo para os judeus, mas eu estou pronto. Ele não era intimidado nem por aqueles que eram a igreja daqueles dias, né? A religião formatada durante tanto tempo que os judeus representavam, e nem a cultura, o mundo, que achava que tudo aquilo era uma loucura, você se gloriar num carpinteiro que foi preso na cruz, e numa mensagem completamente ofensiva ao homem. Ele estava pronto, e ele provou, a cada instante isso, em Roma, em Atenas, em Jerusalém, a impopularidade de um Cristo crucificado, numa cultura que crucificava as pessoas que eram mais desprezadas, não intimidou Paulo, a opinião daquela... ele nunca castrou o evangelho da verdade dele para não ofender ninguém. Eu lembro que certa vez, eu estava pregando, quando eu tinha uns 20 anos, e no final, uma senhorinha lá, uma irmãzinha, falou assim, olha, você ofendeu as pessoas. Você ofendeu os jovens hoje aqui, porque do jeito que você pregou, a sensação era de que todo mundo era mau. E eu disse assim, graças a Deus a irmã entendeu a mensagem, estava preocupado que a irmã não tivesse entendido, mas agora eu tenho certeza que a irmã entendeu, é isso mesmo, é isso, exatamente isso. E nós temos comprometido a mensagem porque nós não estamos prontos. Nós não falamos como Paulo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu estou pronto para pregar a Roma, estou pronto para pregar a Nero, estou pronto para pregar a todos os homens, a verdade. Félix, Festo, quando ele chegou diante deles em Atos 24, 25, diz assim, e discorrendo ele sobre a justiça de Deus, o domínio próprio, o juízo, pregou. Félix ficou atemorizado e respondeu, por ora vai-te, quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Ele estava diante de quem tinha o poder de matá-lo ou não, e ele pregou a verdade de Deus, o juízo de Deus, para aquelas pessoas, para aqueles homens poderosos. E ele diz, no final da sua vida, que quando foi dada a ele a oportunidade de se defender, quando a pena de morte estava diante dele, ele disse, eu aproveitei aquela ocasião que estava todas as autoridades romanas lá, o imperador, e eu dei testemunho do evangelho de Deus para eles. Eu achei que aquela era a grande oportunidade. Esses caras nunca mais vão estar sentados para ouvir alguém se defender. Então, o tempo que eles me deram para mim, todos me abandonaram, e o tempo que eles me deram para mim usar de defesa, como advogado de mim mesmo, eu usei para pregar a verdade para eles. E ele diz, o meu corpo, já estou sendo entregue como um sacrifício, combati o bom combate, terminei a carreira,
Esse é o paradigma. Nenhum de nós foi chamado com um chamado diferente. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é o chamado de vocês. Timóteo, sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo. Esse é o paradigma. Agora, como nós chegamos até aí? O irmão de Cristo, o irmão de sangue aqui neste mundo, escreveu uma breve carta, mas uma carta maravilhosa. E Judas exalta Deus pela segurança eterna dos santos. Como eles são salvos e como eles estão seguros para sempre em Deus. Como eles nunca podem se perder por aquilo que Deus faz neles. Mas ele faz isso não para ajudar os crentes a se sentirem satisfeitos e falarem: olha, então estamos tranquilos, isso é verdade. Ele fala isso para nos ajudar a nos sentirmos vigilantes e preparados para o combate. Então, a doutrina da segurança eterna dos santos, ela tem esse propósito. Então, Judas 1 a 4, mas Judas só tem Judas 1, não é? Então, às vezes a gente menciona Judas assim, Judas 23, Judas 19, porque como ele só tem um capítulo, a gente menciona o verso. Mas 1 a 4 diz assim: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele usa a palavra escravo. Ele foi irmão de sangue de Cristo, mas ele agora era um homem regenerado. Ele sabia que Cristo era o Deus. Ele comeu com Jesus, foi para a escola com Jesus. Jesus dormiu no mesmo quarto que ele, mas ele diz: Judas, escravo de Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Ou seja, pervertem a verdade, o evangelho. Mas você vê que ele começa com a segurança do crente. O livro de Judas começa com a segurança do crente, dos salvos por Deus, dos chamados, e ele termina também dessa forma. A carta termina com a segurança, com a doutrina da perseverança final dos santos, como eles estão seguros, e ele termina dessa forma. Mas com que objetivo? No versículo 1 ele descreve os salvos, os chamados, assim, aqueles que são chamados, amados de Deus Pai e guardados, mantidos por Jesus Cristo. 3 verbos passivos. Não é algo que você faz, é algo que Deus fez. Deus chama, Ele ama, Ele mantém. Isso é maravilhoso. Amados, chamados e mantidos. Ou seja, a introdução do livro de Judas, ele fala sobre a segurança dos santos, os homens que Deus salvou, foi Deus que chamou, Deus os ama e Deus mantém eles. Judas está ansioso para começar a enfatizar a razão pela qual a doutrina da segurança eterna dos santos deve ser totalmente desfrutada para nos preparar para a batalha. Então ele começa assim, dessa forma. E como ele termina o livro? Lá em Judas 24, ele acaba da mesma forma, falando sobre a segurança dos santos. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Judas 24 e 25. Quando ele termina a sua carta, ele diz: aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. E não só isso, aquele que é poderoso de nos apresentar incorruptíveis diante da sua glória. Essa é a nossa segurança, porque nós estamos nas mãos daquele que é poderoso para nos guardar e nos apresentar perfeitos em glória um dia. É algo que Deus faz e não nós.
amados, chamados e mantidos por Deus. É como ele começa a carta. E na doxologia final, ele acaba assim: aquele que é poderoso de nos guardar de tropeçar, de cair, ele nos mantém. Então, no versículo 1, os salvos são mantidos por Deus em Cristo, chamados e amados, e no fim, no 24, ele é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar vocês irrepreensíveis. Então Judas começa e termina a carta assegurando os crentes que Deus exerce sua onipotência sobre eles para jamais o chamado não redundar no propósito final de Deus, que é a glorificação de quem ele salva. Todos que ele salva são guardados por ele, mantidos por ele e apresentados diante da sua glória. Agora, por que ele começa e termina a sua carta falando da segurança eterna dos santos, que é uma das doutrinas da graça, e a mais consoladora? Porque a carta não é sobre isso. A carta é sobre a batalha da fé, é sobre aquilo que nós falamos antes, é sobre aquela vida do apóstolo Paulo, que é o chamado de todos nós. Esse é o tema de Judas, mas ele começa falando sobre a segurança eterna dos santos, e ele termina dessa mesma forma, porque ele quer enfatizar que todos os regenerados, todos os que estão seguros eternamente, todos que são guardados por Deus, todos que foram amados e chamados por Deus, batalham pela fé que foi entregue a eles. Não são passivos. Todos os chamados por Deus combatem o bom combate da fé, como nós vimos no apóstolo Paulo, de maneira que Judas começa e termina a sua breve carta com a preocupação de nos chamar para enxergarmos o que na verdade nós devemos viver, e para que nós devemos viver, com aquela declaração do apóstolo Paulo: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que Deus seja exaltado no chamado que Ele me deu para pregar a verdade da graça de Deus ao mundo. E para ajudá-lo, os crentes, não a ficarem tranquilos, mas vigilantes, ele começa com a doutrina da perseverança dos santos, e ele diz, então: os chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Porque ele vai falar sobre os perigos que nos rodeiam no campo de batalha, sobre o nosso chamado e sobre pelo que nós estamos lutando. Então no versículo 13 ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esse é o tema. O tema é no verso 3, mas ele começa primeiro falando sobre a segurança final de todos os que são chamados, porque eles foram chamados para o combate. E quando ele chega no fim da carta, ele faz a sua doxologia, louvando a Deus, porque Ele é poderoso de nos guardar, de tropeçar e nos apresentar perante a sua glória. Essa é a misericórdia, porque Ele vai descrever agora a batalha pelo que nós lutamos e quão impossível era ficar firme nessa batalha se Deus não nos mantivesse, se Deus não nos mantivesse de pé e garantisse que nós triunfaremos. Não porque nós vamos nos manter firmes, mas porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculados diante da sua glória, e porque nós somos chamados, amados e mantidos por Deus. Então a doutrina da segurança eterna dos santos não é para nós sentarmos e descansarmos. Deus está nos chamando para a batalha, mas Ele nos chama colocando em nossos corações a verdade de que Ele nos chama, Ele nos mantém e Ele nos apresenta diante da sua glória. E entre esses dois versos, ele vai descrever o poder do engano. O poder do engano. E ele começa a descrever como o povo de Israel
viu os milagres mais incríveis. Nós temos a ideia, principalmente na nossa geração, de que ver milagres muda alguém. Não é? Mas nenhuma geração viu tantos milagres como o povo de Israel que foi tirado do Egito. As pragas que Deus mandou. E depois eles foram tirados do Egito, Deus abrindo o mar. E eles atravessando o mar em terra seca. E depois que eles atravessaram o mar, e o exército faraó perseguiu eles, a Bíblia diz que o mar se fechou e todo aquele exército poderoso morreu. Eles viram as coisas mais incríveis e viram a coluna de fogo. Nenhuma geração viu milagres assim, a não ser depois a de Cristo. Judas começa a falar sobre eles. Esse é o poder do engano. Vocês estão sendo chamados para lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue a vocês, mas vocês devem entender, e por isso que ele começou com a segurança eterna dos santos. Se o engano opera dessa forma, é assustador. Essas pessoas que viram essas maravilhas, meses depois de 400 anos de escravidão, e ver os milagres mais inacreditáveis, que nós jamais vimos, meses depois eles falaram, nós preferimos voltar para o Egito. Esse é o poder do engano no coração do homem. O que eles viram, milagre nenhum pode mudar um ser humano. Nenhum homem pode simplesmente, essas pessoas mesmo vendo isso, não decidiram ficar firmes simplesmente. O poder do engano, a operação do engano é assim. Essas pessoas, meses depois, construíram um bezerro de ouro e adoraram aquele bezerro e disseram, esse é o Deus que nos tirou do Egito. E Judas descreve isso depois de todas essas coisas. É isso que aconteceu. E depois ele começa a descrever os anjos que caíram. Os anjos. E nós trememos diante do poder do engano, da operação do engano. Os anjos não viveram no mundo como o nosso. Os anjos caíram no céu, num ambiente totalmente diferente do nosso. Eles foram criados maiores que nós, viram o que nós nunca vimos. Os anjos que não caíram, o apóstolo Paulo chama de os anjos eleitos. Então Judas descreve como eles caíram, como foram, perderam o seu principado e lançados na escuridão, como o engano, a mentira, transformou seres celestiais em demônios, como o juízo de Deus sobre o pecado é completo e pleno, e como Deus odeia o engano, e aquilo que não expressa a verdade que Deus é. Como nós vimos ontem aqui num bate-papo, muitas pessoas, quando a gente usa a expressão Deus odeia, como a Bíblia usa, a Bíblia diz assim, Deus odeia o orgulho. A ira de Deus se manifesta. Muitas pessoas ficam, essas palavras são muito pesadas, Deus, mas as pessoas não entendem que amor e ódio, nós estávamos conversando antes, estão ligados. E a ira de Deus, e o ódio de Deus sobre algo, é o eco do seu amor. Amar necessariamente é odiar. Se você, nós estávamos falando ontem aqui a respeito disso, num bate-papo. Se você ama a juventude, você odeia as drogas que destroem a juventude. O amor e a ira e o ódio, o verdadeiro amor sempre responde num eco em ódio contra aquilo que destrói aquilo que é amado. Se você ama a verdade, você odeia o engano. Se você ama a fidelidade, você odeia a infidelidade. Então, Deus odeia tudo que destrói aquilo que é santo e perfeito. Mas isso é a qualidade infinita daquilo que Deus é. Então, o engano transformou, Judas vai dizer, esses anjos perderam
o seu lugar, esses principados, e foram transformados pelo engano em seres caídos. Nós podíamos aumentar o que Judas fala, acrescentar, baseado em tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, já que a carta de Judas é tão curta, e ele não pode nela expressar tudo, porque ele já vai introduzir a razão pela qual ele está colocando todas essas coisas. Nós podemos pensar em Adão, nosso pai, nosso representante legal, não se manteve firme no jardim do Éden. Ele não era um ser caído como nós. Ele foi o único homem livre do domínio do pecado, a não ser Cristo. Neste mundo, por um tempo, até ele caiu, mas por um tempo, ele era um homem perfeito, no sentido de que nós nunca conhecemos a posição de Deus, nós nascemos seres caídos. Adão não. E ele não vivia num mundo de pecado como o nosso, ele vivia num mundo perfeito, num jardim do Éden, e nosso pai falhou lá. Então, quando você vê o poder do engano, você diz: quem pode se manter de pé? A loucura de alguém achar que onde anjos falharam, onde um homem perfeito, no lugar perfeito, falhou, nós, seres caídos, no mundo de pecado, íamos, sei lá, pela nossa capacidade, força, vontade, arbítrio, nos manter firmes. Então, ao falar sobre esse poder do engano, Judas começa dizendo: Deus é poderoso para nos guardar. Vocês são amados, chamados e mantidos por Deus, porque senão... E no final ele acaba a carta dizendo: aquele que é poderoso para guardar, porque depois que ele descreve tudo isso, ele termina louvando a Deus. Ele é poderoso para guardar vocês de tropeçar. E como nós falamos, ele faz todas essas coisas com o único propósito de nos chamar a combater o bom combate da fé, de firmar nossos passos, porque ele vai declarar então que homens estavam pregando um evangelho que não era um evangelho, que eles eram, nas palavras de Judas, nuvens sem águas, estrelas errantes, que converteram a verdade de Deus numa outra coisa, em dissolução. É sobre isso que ele está falando. E a nossa chamado a combater precisa, antes de nós estarmos firmes contra o apóstolo Paulo, nós descansarmos no Deus que nos mantém, que nos faz, que garante que nós somos chamados, amados e mantidos. E ele termina então dessa forma. Ele fala sobre a impossibilidade dos escolhidos e chamados de Deus caírem um dia. Como Jesus em Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Não é possível, porque essas pessoas foram geradas de novo não por verem milagres, elas não podem ser enganadas finalmente por nada. E a Bíblia diz, e Jesus diz no versículo 22 assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, nesse momento de grande tribulação, por causa dos escolhidos, porque Deus, como Judas falou, ecoando o que Cristo falou, que toda a Bíblia fala, como Deus é poderoso para manter aqueles que Ele ama, chama, Ele mantém, e Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. E porque essas pessoas foram geradas por Deus, e não por verem algo, como o povo de Israel sair do Egito, ou os anjos, eles, além de serem seres criados maiores que nós, apesar de meras criaturas, eles
Nós vivemos algumas décadas, eles viveram no céu durante muito tempo, podendo aprender coisas que nós nunca vimos, e ainda assim caíram. E como o chamado é lutar pela fé, ele primeiro afirma a nossa segurança. Aí você vê, ele não afirma a nossa segurança para nós relaxarmos, mas para nos chamar para o combate, para aquela vida que o apóstolo Paulo tem. Mas ele mostra os perigos que nos rodeiam, e então ele diz que nós estamos seguros. Então ele faz o chamado: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Em outras palavras, a vitória assegurada aos filhos de Deus não é para nós não lutarmos, não é para nós sentarmos. O fato de nosso capitão avançou à nossa frente e garantiu a vitória, não é para nós pararmos no desembarque, é para nós irmos para a batalha confiantes. Por que Paulo diz, eu não tenho a minha vida por preciosa? Porque ele está cheio dessa confiança, porque ele diz, eu sei que tem Cristo, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. É o chamado para a batalha. Essa promessa de Deus pressupõe a coragem para a guerra. A coragem para nós pegarmos a espada do Espírito e com confiança lutarmos pela fé. Porque aquelas pessoas pregaram um evangelho que desfez a verdade do que é viver para Deus. Então Judas diz assim no 12:13, estes são manchas em vossos cultos de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. Eles são pastores de si mesmos, eles não são apacentados pela verdade, sem temor, são nuvens sem água, levado pelos ventos de uma parte para outra, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam em suas mentes abominações. Eles são estrelas errantes, para as quais está eternamente reservado a negrura das trevas. Ninguém descreve a condição de alguém que perverte o evangelho de maneira tão terrível como Judas. Assim, nós somos chamados a edificar a nossa vida na nossa santíssima fé, e por isso ele faz isso. Então, quais são os pontos aqui para nós nessa batalha? Primeiro, é que nós temos uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, e que esta fé vale uma grande batalha, vale uma grande guerra. E em terceiro lugar, essa fé, essa verdade constantemente é ameaçada dentro da igreja. E em quarto lugar, Judas está dizendo que todo crente genuíno batalha por essa fé. Então, uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, ele diz. Muitas das vezes nós falamos sobre viver o evangelho como um relacionamento com Cristo, e isso é verdade, nós temos que reafirmar isso sempre. É um relacionamento pessoal com Cristo. Às vezes é necessário enfatizar isso, porque só conhecer algumas verdades, um conjunto de ideias, não faz alguém ser o que deve ser. Eles têm que estar numa relação verdadeira com Deus. Ou seja, você pode acreditar num conjunto de verdades, isso não vai afetar a sua vida em nada. A Bíblia diz que o diabo até e os demônios creem e estremecem. Portanto, estamos falando de um crer que não é crer em algumas definições. A definição bíblica de fé não é a que nós temos hoje. Você crê nisso, você crê nisso, você crê que Jesus morreu, você aceita isso, você está salvo. Não é isso. Não é? O diabo também crê nisso. E quando Jesus disse sobre a fé bíblica, ele diz, quem crê em mim nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Ou seja, a fé bíblica é a fé que satisfaz o coração totalmente em Deus, de tal maneira que a fome e a sede que o mundo inteiro tem, e que está buscando satisfazer em todas as coisas, acabou para nós. É por isso que Paulo está dizendo, eu não tenho minha vida por preciosa.
Eu estou satisfeito em todas as situações. Porque a fé bíblica é uma fé em que você fica satisfeito em tudo que Deus é para você agora, em Cristo. Nunca mais você tem fome, nem sede. Você está satisfeito. Essa é a declaração de fé. Quem crê em mim nunca terá fome ou sede. É contentamento, é satisfação, que é o oposto da incredulidade, da cobiça. Então, essa é a verdadeira fé. Por isso nós temos que enfatizar isso. Mas a fé, é essa fé que Judas está falando aqui, ele está falando sobre uma verdade objetiva. Sabe, um conjunto de verdades, sem as quais você não tem o Evangelho. E ele diz, eu queria escrever sobre a salvação, mas eu chamo vocês a batalharem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Um conjunto de verdades sobre Deus, sobre Cristo, sobre o homem, sobre a igreja, sobre a salvação, sobre a depravação do homem, sobre a salvação pela graça, sem a qual você não tem Evangelho. Verdades essenciais que fazem, na verdade, você estarem dentro daquilo que a Bíblia diz ser a vida daqueles que foram chamados, são amados e mantidos por Deus. Ideias erradas, né, de que você pode ter uma fé verdadeira baseado em doutrinas falsas, é completamente, apesar de semeada tão grandemente na nossa geração, é completamente repudiada por toda a palavra de Deus. A vida interior de fé não é independente da declaração doutrinária de fé, que é o que Judas está dizendo, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando a doutrina vai mal, os corações vão mal. A vida interior não pode estar bem, não baseado na verdade de Deus. Há um corpo de doutrina que deve ser preservado. E a principal evidência disso aqui é o versículo 3. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Foi entregue, ela não foi pensada pela igreja. Ela não foi depois que nós pensamos o que era melhor, o que não era melhor, o que era aceitável, o que não era aceitável, o que ia escandalizar o mundo, o que não ia, o que as pessoas iam ser ofendidas, o que não. Aí nós resolvemos o que era e o que não era. É a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É aquilo que a Bíblia chama em Atos 20, 27 de todo o conselho de Deus. Paulo diz assim, o sangue de vocês não está sobre mim porque eu preguei todo o conselho de Deus. Essa é a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, Atos 20, 27, ou o padrão de ensino, como está em Romanos 6, 17, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Isso é fundamental para a nossa geração, a fé que foi entregue de uma vez por todas. Isso aconteceu há 12 mil anos atrás, e hoje nós estamos cercados de um monte de seitas, cultos, de pessoas que afirmam ter uma nova revelação de Deus, que estão sobre uma nova direção, um novo mover, mas a fé foi entregue de uma vez por todas aos santos. Todos nós conhecemos isso. Ela nem vem de novas revelações, nem nós introduzimos nela tendências intelectuais contemporâneas para nos tornarmos relevantes. Nós simplesmente declaramos, eu estou pronto a pregar o Evangelho aí em Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Essa é a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E todo esse conteúdo doutrinário da nossa fé está determinado, entregue, e nós somos edificados sobre ele ou não somos edificados. Efésios 2:20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Qualquer coisa que é adicionada a essa fé torna tudo espúrio. E Judas disse, vocês devem lutar por isso. Essa é a marca daqueles que Deus mantém. A igreja no terceiro século reconheceu que se não tivesse um cânon na mão das pessoas, para que elas conferissem sempre, para não se desviarem, para poder batalhar pela fé, a igreja se afastaria, e o cânon então foi fechado.
sobre os apóstolos, sobre aquilo que os apóstolos tinham trazido, sobre o que Deus tinha revelado em Cristo, nos apóstolos. E é isso que Judas está dizendo: vocês devem manter, existe uma fé apostólica, um corpo de doutrinas. Esse é o primeiro ponto. Batalhem pela fé que de uma vez por todas foi entregue. Quem batalha? Os que são chamados, amados e mantidos por Deus. Em segundo lugar, nós todos devemos defender a verdade na guerra contra o erro. Ele está dizendo, essas são verdades pelas quais vale a pena morrer. Paulo diz, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu possa pregar essa verdade ao mundo. E no final da vida ele diz, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Eu lutei como um soldado pela fé que de uma vez por todas foi entregue a nós. Vale a pena lutar e morrer por essa verdade de Deus. Mas hoje nós vemos uma geração que não acredita nisso. Nós podemos ser capazes de achar que tem algum valor morrer por pessoas. Morrer, sei lá, por uma causa humana, mas pela verdade de Deus. Nós achamos que não vale mais a pena morrer. Porque nós somos uma cultura relativista e para nós é difícil alguém morrer pela verdade. As pessoas, depois de anos, elas não têm nem convicção da verdade. Como é que eu posso morrer assim? Nossa geração não considera a verdade preciosa, nem para eu receber qualquer coisa desagradável, que dirá para morrer pela verdade. Nós achamos que vale a pena lutar, sei lá, para asfaltar a nossa rua, brigar, mas pela verdade não. Por qualquer coisa que diz respeito ao homem, nós achamos que isso vale uma luta, mas batalhar pela verdade não. Mas o sangue dos mártires nos mostram que a igreja nem sempre esteve nesse estado, sabe? Por exemplo, a fé que nós temos hoje foi preservada com a luta, o sangue de pessoas que batalharam pela fé que de uma vez por todas tinha sido entregue a nós. Por exemplo, nós podemos lançar tantos períodos, mas no período da rainha Mary, na Inglaterra, filha de Henrique VIII. Henrique VIII era um rei católico que se tornou protestante, mas tinha filhos com mulheres diferentes. Henrique VIII era um homem profano. Mas a Inglaterra se tornou protestante, mas depois que ele morreu, a filha dele, que era católica, filha dos reis da Espanha, se tornou rainha, e a Inglaterra, depois de ter se tornado protestante, voltou a ter um rei, uma rainha católica. E 288 puritanos foram mortos na fogueira para defender a verdade. Em vez de pensar assim, essa doutrina da justificação por fé não é muito importante. Tá, eu não vou falar sobre isso, porque o importante é nos mantermos aqui. Eles não. Essa doutrina é suficientemente importante para nós declararmos a verdade, pregarmos a verdade e morrermos na fogueira. E não são homens anônimos, John Rogers, John Hooper, Roland Taylor, Robert Ferrar, John Bradford, que morreu com 45 anos de idade, queimado na fogueira, por causa dessas verdades. A regeneração, a justificação pela fé, para batalhar pela verdade que chegou a nós, Thomas Cranmer. E por que eles foram queimados na fogueira? Por causa das verdades, porque eles batalharam, eles achavam que a verdade era tão preciosa, que valia ser queimado numa fogueira, defender a verdade, defender o que a palavra de Deus ensinou, porque eles, como Paulo falaram, nossas vidas não são preciosas. Os mártires dão testemunho de que Jesus é a fonte satisfatória, como nada no mundo. Porque o mundo falou para eles, vocês não podem pregar, porque nós vamos matar vocês. Nós não queremos que vocês falem. A rainha aqui diz para esses 288 puritanos, se vocês pregarem, vocês vão ser queimados numa fogueira. E vocês não podem pregar a verdade mais. E eles, com sua morte, disseram o seguinte para o mundo. Por isso que lá no Império Romano isso impactou e o fraco venceu o forte. E nesse período aqui, esse poderio vai ser vencido na batalha pela verdade. Porque um mártir está dizendo assim, olha, vocês vão nos matar. E quando não matar, vocês calam as nossas bocas para não pregarmos a verdade de Deus.
para não Deus ser exaltado através da pregação da verdade. Mas quando vocês estiverem nos matando, o mundo vai ver que Cristo é mais precioso que a vida, que Cristo, exaltá-lo é melhor do que viver, e nós vamos proclamar ao mundo através da nossa queima na fogueira, de que Ele é mais precioso que nossos corpos que vão ser queimados, que a verdade de Deus domina as nossas vidas, porque ela glorifica a Deus, exalta o nome de Deus, e quando vocês queimarem a nós vamos estar proclamando ao mundo a glória de Deus. Então John Bradford, por exemplo, um puritano incrível, foi queimado na fogueira, pelas verdades que hoje nós pensamos, nessa questão não é importante, deixa isso para lá. Judas está dizendo, vocês foram chamados para combater pela fé que de uma vez por todas foi entregue a vocês, e essa verdade vale a batalha até a morte. Os mártires, e Paulo, que foi um homem martirizado, e todos os apóstolos, e a multidão de mártires da história da igreja, nos falam sobre isso. Por quê? Ele diz, eu estou ansioso para escrever sobre a nossa salvação comum, mas é necessário exortá-los a batalhar pela fé, porque quando a fé está em jogo, a salvação está em jogo. Porque não pense que vocês podem perder a verdade e ainda o engano salvar. Se a verdade está perdida, a salvação está perdida. É por isso que Paulo morreu, porque só a verdade pode exaltar Deus salvando homens. É por isso que esses puritanos foram queimados, os apóstolos, os reformadores. Eles estavam dispostos a morrer por causa da fé, porque ela é a verdade, é a expressão da mente de Deus, é a única coisa que glorifica a Deus, porque é a verdade como foi revelada em Cristo, de uma vez por todas, entregues aos santos, e é a única coisa que pode salvar a verdade de Deus. Nós precisamos ganhar um novo sentido da preciosidade das doutrinas bíblicas. Precisamos saber como igreja a profundidade, a beleza, o valor da verdade doutrinária. Nós devemos saber que elas valem uma luta até a morte. Isso está sendo demonstrado no zelo. Só pessoas assim podem chegar no fim e dizer, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E é sobre isso que Jesus está falando. Em terceiro lugar, a fé está sempre sendo constantemente ameaçada dentro da igreja. A rainha que matou os puritanos era cristã, ela acreditava em Cristo, acreditava que ele morreu na cruz, acreditava que era cristã. Os piores inimigos da doutrina cristã são sempre cristãos professos, e é sobre isso que Judas escreveu sua carta. Mas eles não possuem a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Quem encheu a igreja dos Gálatas de legalismo? Os pastores. Quem saiu do verdadeiro evangelho para um outro evangelho? Crentes professos. Quem inventou a teologia da prosperidade? Pastores. Quem crê na teologia da prosperidade promulga ela? Pessoas que se dizem cristãs. Quem disfarça o humanismo secular de cristianismo? Cristãos. Quem prega o relativismo do púlpito, dizendo que tudo é um ponto de vista, que todos podemos ter um ponto de vista. Quem faz isso? Pastores. A fé, que uma vez por todas foi entregue, está sempre ameaçada, Judas diz, de dentro da igreja, de pessoas que dizem ser cristãs professas. Se você não consegue enxergar isso, você está fora do combate pela fé. Você não tem como combater. Essa é a terceira coisa. A advertência de Paulo e de Judas. Por exemplo, Paulo, quando foi se despedir da igreja de Efésios, disse, vocês nunca mais vão ver meu rosto. E ele reuniu o ministério da igreja. E ele se despede deles. E suas últimas palavras, diz que eles abraçaram Paulo, choraram. É uma cena comovente, uma das mais comoventes em Atos 20, uma das mais comoventes da Bíblia.
E Paulo diz assim, antes da sua partida, para o ministério da igreja dos Efésios. A carta aos Efésios é a carta o pico mais elevado da revelação de Deus para nós. Mas Paulo reúne o ministério daquela igreja e diz assim: lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o rebanho, ou seja, vão ensinar um outro evangelho. E ali estavam aqueles pastores, ele diz: e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para arrastar os discípulos atrás dele. Dentro de vocês aqui, vocês pastores, líderes da igreja de Éfeso, os lobos que pervertem a fé são sempre cristãos professos. Só de dentro um falso evangelho pode ser pregado. É isso que ele está dizendo. Eles são pastores, são líderes de igreja, são professores de seminários, são seminários inteiros. Em Judas, o motivo pelo qual ele chama a igreja a batalhar pela fé é por causa de, ele diz assim, Judas 1,4, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios, mas que eram líderes, que eram pastores, que ensinavam aquele povo, que converteram em dissolução a graça de Deus. Esses homens perverteram o evangelho. Isso não é agora, isso é lá. Judas está vivo. E eles perverteram a verdade de Deus. Portanto, ameaça a fé. A verdade de Deus sempre ela vem entre os que estão dentro. Se somos o que eles estavam pregando naqueles dias lá, é que nós somos salvos pela graça, não importa o que fazemos moralmente. Era um desvio, que nós podemos chamar já um desvio do liberalismo, do relativismo, que invadiu a igreja através daqueles homens. É contra isso que Judas está falando. Eles estavam dizendo que você podia ter Cristo como Salvador, mas não como Senhor da sua vida. Que você mesmo podia ser o Senhor da sua vida. Decidiu o que era melhor, o que você vai e o que não vai viver. Mas que Jesus ainda assim era o seu Salvador, mas não o seu Senhor. Era isso que estava sendo pregado, e Judas diz, e eles se introduziram, eles estão pregando isso, vocês têm que batalhar pela verdade. Paulo disse que isso ia acontecer para os pastores de Éfeso, Judas disse, e Judas já lembra do que Paulo disse, porque isso aqui já é avançado, e Judas já menciona os apóstolos e o que os apóstolos disseram, como Paulo, ele diz assim, então no versículo 17 a 19, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já está citando Paulo, Pedro. Foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmo se separam, são carnais, eles não têm o Espírito de Deus. Eles perverteram a verdade de Deus. A luta pela verdade sempre é a luta com cristãos professos. Paulo diz assim em Filipenses 3,18 sobre alguns pastores: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora digo de novo, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles pregam um outro evangelho que não exalta a graça de Deus, a glória de Deus, a verdade de Deus como ela é revelada em Cristo na cruz. Todas as suas cartas de Paulo é sobre isso que ele está falando, sobre cristãos professos que estavam pregando um evangelho que não era evangelho. E batalhar pela fé será sempre com homens e mulheres, líderes, professores de seminário, igrejas. Como Paulo disse para aquelas pessoas que estavam naquele dia, entre vocês aqui vai surgir gente fazendo isso, que começam a ensinar qualquer evangelho que não está de acordo com o evangelho. E o ensinamento do Novo Testamento, que é repetido, é que a ameaça da igreja sempre parte de dentro da igreja. A reforma não foi a luta pela verdade contra o mundo, foi a luta pela verdade dentro da igreja. A luta é essa. A luta dos puritanos, dos reformadores, de Judas, do apóstolo Paulo, sempre é que a verdade do evangelho foi abandonada e outra coisa substituiu por pessoas que se diziam cristãs professas e que acreditavam
em algumas coisas e diziam crer em Cristo, que Ele morreu na cruz e essas coisas. Então, em primeiro lugar, existe uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ela não é relativa, ela foi entregue. Ela não foi criada pela igreja, ela foi entregue. Um conjunto de verdades, de doutrinas essenciais, sem as quais você perde tudo. Em segundo lugar, essas verdades valem batalhar com a nossa própria vida. É o que Judas ensina. Eu ia falar sobre a fé comum, mas agora eu chamo vocês a batalharem pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Em terceiro lugar, ele diz com Paulo, com todos os apóstolos, e ele menciona os próprios apóstolos, que a verdade sempre é atacada de dentro e nunca de fora, porque o ataque de fora não pode fazer mal à verdade de Deus, só aquele que flui de dentro. Então esse combate sempre assim. Em último lugar, para nós encerrarmos, Judas diz que todo cristão genuíno batalha pela fé, porque ele não está falando aqui para pastores, ele não está dizendo assim, pastores batalhem pela fé, lutem pela verdade, não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: a carta é direcionada a uma espécie de pessoas. Quem? Aqueles que são chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Todos os que são amados por Deus, chamados por Deus e guardados por Deus, foram chamados para batalhar pela fé. É óbvio que os pastores são os maiores responsáveis e devem fazer isso, e devem, como a Bíblia diz, equipar os santos para isso. Mas esse chamado é para todos os verdadeiros. Todo verdadeiro homem regenerado, Judas diz, está batalhando pela verdade. É a marca deles. Deve batalhar, não é um dever dos ministros, é o dever de cada um, cada cristão genuíno. Então ele diz assim no versículo 20 e 21, mas vós, amados, o que vocês fazem? Depois de descrever toda sorte de enganos que entrariam na igreja e a batalha, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, ou seja, sobre aquele conjunto de verdades que foi entregue a nós, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor a Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então a melhor coisa que nós podemos fazer, que a Igreja Batista Reformada de São Paulo pode fazer, que eu na igreja lá no Rio de Janeiro posso fazer, que todos nós, se somos santos, se somos chamados, amados e mantidos por Deus, é batalhar pela fé, e a maneira de fazer isso é edificar, Judas diz, edificar as nossas vidas sobre a nossa santíssima fé. Estudo, medite, construa, cresça a sua vida sobre a verdade, ame a verdade. A melhor defesa da fé é conhecer a verdade. Todos nós somos chamados a conhecer profundamente a verdade, então amar profundamente a verdade, e se possível for, se fosse necessário, morrer como aqueles 288 puritanos queimados na fogueira, lutando pela verdade. Como? Orem no Espírito Santo. Ele diz, se encham da verdade, amem a verdade, vivam uma vida de oração no Espírito e batalhem pela fé. No 22 e 23 ele diz, e apiedai-vos de alguns usando discernimento. Ou seja, tenham misericórdia e lutem, proclamando a verdade para esses que perverteram a verdade de Deus. Façam um esforço intelectual para mostrar a verdade. Faça isso, crendo no poder de Deus de mudar mentes e corações, e também na recuperação moral, porque todo desvio da verdade é óbvio que leva a um comportamento que expressa o mundo, não expressa a Deus de alguma forma. Então ele diz que você deve fazer isso com cuidado para você mesmo não ser manchado. Ele diz, com cuidado para não ser manchado pelo erro, no sentido de que num esforço para você ajudar e proclamar a verdade, você não vem abrir mão de verdades que você mesmo seja contaminado pelo pecado. O melhor argumento para a fé é nós vivermos a verdade. Então ele diz assim, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados, o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3,15, para responder com mansidão e temor a qualquer o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Todos nós
fomos chamados para isso. É os chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Aos que estão seguros eternamente, no versículo 24, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas exalta a segurança eterna de todos os verdadeiros filhos de Deus, mas não para nós sentarmos num canto e dizer, graças a Deus, puxa vida, eu amo essa doutrina de que os santos são conservados, são impedidos de tropeçar por Deus, ou aquilo que Jesus disse lá em Mateus, não é possível um chamado de Deus ser enganado por fim, ele por fim vai ser trazido à verdade, ou como João diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, essa fé, que Judas está dizendo, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas exalta Deus pela segurança, é uma doxologia, ele exalta a Deus, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ele exalta a Deus pela segurança eterna dos santos, dos salvos, dos eleitos, mas nós veremos, e nós vimos, que em cada frase da sua carta, que é curta, mas potente e poderosa, ele faz isso, exalta a Deus pela segurança eterna dos santos, não para ajudar os crentes a se sentirem satisfeitos, tranquilos, e no final de semana, mas ele faz isso no início da carta, no prefácio, e no final, em sua doxologia, para nos fazer vigilantes e prontos para a peleja contra todas as coisas que se levantam contra a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, e diz para nós, vale a pena lutar e morrer pela fé, e essa é a marca, não de alguns, mas de todos que foram amados, chamados e conservados por Jesus Cristo. Essa é a batalha individual de cada um de nós, chamados, amados, e que estamos em Cristo. A verdade de Deus é algo que vale a pena, é uma verdade definitiva, em que nada pode ser acrescentado, vale a pena lutar por ela. O erro que transforma a verdade em dissolução sempre é propagado por cristãos professos, e todos nós fomos chamados para essa peleja, e nós queremos todos nós chegar no final e dizer, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu combati pela verdade que uma vez por todas foi entregue aos santos, e eu, como o apóstolo Paulo, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu possa cumprir esse chamado. Que todos nós, talvez alguns aqui nós vamos nos encontrar, talvez nunca mais nos encontraremos neste mundo, mas que todos nós um dia possamos estar reunidos com aquela multidão de remidos que Deus guardou, que Deus chamou, que Deus manteve, que batalharam pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos e viveram para a glória de Deus, tendo por preciosa Deus, a sua glória e a verdade, muito além das nossas breves vidas neste mundo. Vamos ficar de pé, queridos. Esse é o nosso chamado, e ele não deve ser, essa deve ser a nossa paixão consumidora, como no apóstolo Paulo. Que Deus possa operar isso em nós, um deleite em Cristo que nos leve a isso, nos leve a fazer como John Bradford, nos momentos finais, no seu discurso final, antes de acenderem a fogueira. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus, e a verdade de Deus é o tesouro que nós abraçamos, amamos e defendemos neste mundo. E a segurança eterna dos santos é para nos encher de coragem na grande batalha, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. As verdades bíblicas, as doutrinas essenciais do Evangelho foram confiadas a nós, e chegou a nossa vez, a nossa geração precisa passar a tocha para a próxima geração da verdade de Deus, precisa passar o bastão, como homens e mulheres que viveram para a glória de Deus e batalharam pela fé que uma vez por todas foi entregue a nós.
os que foram chamados, amados e são mantidos por Deus. E aqueles que Ele é poderoso para guardar e apresentar imaculados diante da sua glória com alegria. Pensem que um dia todos nós, os redimidos, vamos ser apresentados perfeitos diante de Deus. E a marca desses homens são que eles viveram uma vida em que eles batalharam pela fé, que de uma vez por todas foi. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui em comunhão ontem e hoje. Obrigado, Senhor Pai, por tudo que Tu tem feito neste lugar. E obrigado por tudo que Tu tem feito em todos os lugares onde Tu tem levantado o Teu povo, Teus filhos. Tantas gerações antes de nós, Senhor Pai, viveram neste mundo, sofreram, Senhor Pai, a pressão externa e combateram internamente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Oh Deus, que nós possamos ser homens e mulheres que vivam cheios de alegria, como o apóstolo Paulo, e possamos dizer com verdade diante de Ti que sonda os nossos corações. Nós não temos as nossas vidas como preciosa, contanto que possamos cumprir o chamado de pregar a verdade do Evangelho da graça ao mundo, exaltando o Seu nome. E então, com Deus, quando chegar os momentos finais, em vez de olharmos a morte com medo, nós, Senhor Pai, que sabemos que a morte não pode roubar de nós aquilo que é precioso que nós temos. A morte rouba, Senhor Pai, tudo de um homem: família, filhos, amigos. Então, um homem que está fora de Cristo, a morte, Senhor Pai, é um inimigo pavoroso. Mas como o bem final das nossas vidas é Cristo, a morte não pode roubar de nós aquilo que nós mais amamos. A morte agora para nós é um servo que nos joga nos braços de Cristo. Então, Senhor Pai, no fim da vida nós podemos dizer que nós combatemos o bom combate. Ou como o apóstolo Paulo, melhor é partir e estar com Cristo. Ou podemos, Senhor Pai, declarar gloriosamente que o nosso desejo é conhecer Cristo, é ter comunhão com os seus sofrimentos. Que nós possamos viver assim, de tal maneira que outros, ao serem amados por serem edificados na sua santíssima fé e vivam para a sua glória. Abençoe, Senhor Pai, o pastor Walter, o ministério desta igreja, cada irmão, todos os irmãos que estão reunidos aqui nesta noite, todas as igrejas, Senhor Pai, que estão representadas aqui. Oh Deus, cada um de nós foi chamado, que nós possamos ser ajuda um para os outros, que possamos estimular uns aos outros a viverem para Ti. E possamos, Senhor Pai, sustentar um ao outro como soldados no campo de batalha, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria em Ti. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos, amém. Obrigado, pastor. Que os irmãos possam ser abençoados. Foi uma alegria estar com os irmãos. E nós oramos que possamos nos encontrar antes, ou se não, vamos estar juntos em breve. Nossa vida é breve, eu estou com 45 anos. E sei que não tem mais muito tempo aqui, não é? Nesse mundo. Não. O apóstolo Paulo diz assim: nossa leve tribulação, porque ele acha que a vida inteira é uma coisa momentânea. Então, se quem tem 10 anos a vida vai ser breve, como orvalho, como diz Tiago, quem já passou dos 40, a vida é breve. Mas a vida é só um prefácio da nossa vida em Cristo, e nós estamos ansiosos por ela. Amém, queridos? Amém. A luz veio ao mundo, o Verbo em carne se fez. A luz veio ao mundo, o Verbo em carne se fez. Mas o homem amou mais as trevas que a luz. Mas o homem amou mais
mas as trevas não cria em Cristo, que veio em nome do Pai. Não cria em Cristo, que veio em nome do Pai, mas em outro qualquer, que a seu próprio nome exaltou. Mas em outro qualquer, eu, ovelha perdida, Jesus, o bom pastor, eu, ovelha perdida, Jesus, o bom pastor.